Só quero saber por que ninguém tá falando do terceiro deus que aparece no trailer de God of War Laufey. Todo mundo tá falando do Bagdsea, todo mundo tá falando da Sekhmet, mas por que ninguém tá falando desse carinha aqui? Eu me chamo Razor e hoje a gente vai conversar sobre esse terceiro deus misterioso que talvez seja o mais importante do trailer de God of War Laufey. Então antes de qualquer coisa, não se esquece aí joinha, o seu hype também, coloca aí nos comentários quem você acha que é este deus misterioso aí, porque ele dá um contexto muito amplo pro Everwind, pro tempo todo esse local aí, e provavelmente ele talvez seja a porta de saída da Laufey deste lugar aí. Então chega de papo furado e vamos pro vídeo. Beleza, meus amigos, desde que o trailer de God of War Laufey saiu, ele tá causando um alvoroço gigante na internet, tanto pro bem quanto pro mal. Muitas pessoas criticam, muitas pessoas gostaram, mas a gente tá fazendo o quê? Cobrindo o jogo aqui, trazendo teorias, trazendo reação de teorias, fazendo lives de teoria ao vivo, que é o mais importante aqui pra ninguém dizer que eu tô roubando teoria de ninguém. Você lembra de mim? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, sou ladrão. A gente faz a teoria ao vivo e depois se torna vídeo como esse aqui que você tá vendo. Durante uma live, a gente acabou descobrindo quem era esse carinha aí, que apareceu 2 vezes no trailer, focou várias vezes a câmera nele pra mostrar que ele tem uma importância, só que todos os canais do YouTube esqueceram esse cara. Por quê? Porque ninguém sabe quem é ele, a gente descobriu e talvez se torne pauta depois que esse vídeo sair. Então se você por acaso ver depois desse vídeo aqui algum canal aí falando do Cernunnos, que é esse deus aí, tu pode comentar, ó, eu sei que o Razor falou primeiro, o Razor tá trazendo pauta aí pra comunidade de God of War como sempre fez. Beleza, vamos explicar um pouquinho. Este carinha aqui, ele aparece em 2 momentos do trailer de God of War Laufey. Ele aparece quando a Faye tá chegando no campo de prisioneiros lá e depois quando a Laufey liberta ele diz que pra Laufey ir com ele, porque ele vai tirar eles de lá, e ela diz que tem uma promessa a cumprir. Quem é este deus aqui? E agora eu vou explicar muito sobre a mitologia celta, que já está presente em God of War. Desde God of War 2018, a cultura está no God of War Ragnarok e agora com este deus aí, o Cernunnos, para quem não sabe o nome dele, muito provavelmente é Cernunnos, ele tem vários nomes, mas vamos usar o nome dele na mitologia celta, Cernunnos, que é o deus, adivinha de quê? Ele é o deus da natureza, claro, ele é o deus ligado à natureza, mas também ele é o deus que ele é a ponte entre os vivos e os mortos, é o deus da renovação, é como se fosse uma fênix da cultura celta, e também ele é o deus dos portais. Então segura essas informações que eu vou explicar um pouco sobre ele mais à frente. Eu quero mostrar para vocês que a mitologia celta já está incluída em God of War desde 2018, quando eles trouxeram o Mimir como um deus da mitologia celta e não como um deus nórdico, como o tio do Odin, que ele é na mitologia nórdica. Disseram que a mitologia que ele vem é a mitologia celta. Ele fala isso lá no cofre do Tyr, e no God of War 2018 a gente tem, por exemplo, a Kelp, que é aquele cavalo marinho, que também é um deus da mitologia celta, entre algumas outras coisinhas ou outras ali que a gente vê no jogo que são parte da cultura celta. Então ela já está inclusa. Digamos que a cultura celta e a cultura nórdica, elas são ali quase irmãos, elas estão de mãos dadas ali, elas até compartilham algumas coisas. Por exemplo, vocês viram no vídeo anterior, quem não viu, e o link vai estar na descrição, que é que provavelmente eles vão querer transformar a Faye em deusa da guerra, e ela vai ser quem? A deusa fantasma, a deusa da guerra fantasma da mitologia celta, que é a Morrigan. Assiste aí, o vídeo está na descrição. E se você quer saber também, quer saber sobre os deuses que apareceram ali, a Bagdsea, a Sekhmet, tem vídeo também, tá aparecendo a capa aí na tela, e o link está na descrição. E se você quer saber sobre a Excalibur, que é a espada que a Faye está usando, tem um vídeo aqui no canal também, link na descrição, no comentário fixado, e tá aparecendo a capa aí. Beleza, vamos seguir. O Cernunnos, ele é o deus perfeito para ser utilizado aí em God of War, porque é um deus misterioso, ele tem pouca coisa nele, e a Santa Mônica pode trabalhar ele da maneira que quiser. A gente tem apenas 2 gravuras aí dele, oficiais dele aí, pela história, que é essa que vocês estão vendo aí, que é um alto relevo dele no Pilar dos Barqueiros, que é um pilar aí de 500 a.C., que é o período certinho para ser trabalhado, e também a gente tem ele no caldeirão de Gundestrup aí, que também ele tá sendo representado nesse caldeirão. São as 2 representações que a gente tem históricas dele. Ele é sempre representado como um homem com chifres. Aí depois ele foi modificado ao longo da história, ele é representado com uma barba, às vezes ele é representado sem barba. No caldeirão ele tá sem barba, no pilar aí dos barqueiros ele tá com barba.
Mas o importante é que ele é sempre representado com chifres, com o corpo aí quase todo à mostra, como ele é visto, e também às vezes ele é representado com cabeça de alce. A representação dele mais fiel é essas duas que eu mostrei pra vocês, que condizem muito com o personagem que a gente viu ali. E qual é a importância dele dentro de God of War? Como é que ele vai ser usado? Até o momento, ele sempre foi dito como o deus da colheita, o deus da virilidade, o deus da fertilidade, mas ele é muito importante para a mitologia celta. E qual talvez seja a importância dele em God of War? Porque ele é esse limiar, ele talvez esteja lá e não esteja morto, entendeu? Sempre que a gente pensa no Everwind, no tempo todo, em God of War Lawfare, a gente pensa, pô, quem tá lá morreu, mas não, talvez o Cernunnos não tenha morrido. Ele é como se fosse uma ponte entre os vivos e os mortos, ele consegue transitar no mundo dos mortos. Não se sabe por que ele estaria lá, mas provavelmente ele não esteja morto, ele tenha ido pra lá por conta dos seus poderes aí de transitar entre os mundos, de ser esse senhor dos portais, e até porque ele é quase como se fosse a Fênix. Olha, a gente tem algumas pistas de Fênix aí no God of War Lawfare. Aparece toda vez que a gente vê uma entrevista sobre God of War Lawfare, aparece uma águia ali, a gente tem ali as fitas da espada aí da Lawfare, que parecem ser penas de Fênix na ponta, e o Cernunnos é quase como se fosse a Fênix da mitologia celta, porque ele representa o Alce aí, que todo ano tem os chifres caem e nasce de novo, representando esse ciclo de vida e de morte, de nascer, viver, morrer e renascer. Então ele representa esse ciclo, então muito provavelmente ele está lá sem estar morto. E por que ele pode ser saído da Fei de lá? Porque ele é o deus dos portais, talvez ele possa retirar ela de lá de alguma maneira. Ele vai ser importante porque senão esse trailer ele é todo montado para que a gente veja coisas que estão ligados aí ao jogo de alguma maneira. A espada, os dois deuses, o telescópio, que a gente vai conversar mais pra frente, que esse telescópio é grego, já anota o que eu tô falando aí, e também muitas outras coisas. Aqueles animais estão sendo presos para ser retirada a magia deles, os tonéis de magia, tudo ali é importante que a gente veja. Então a Santa Mônica não é colocar um personagem secundário que tem inclusive até falas ali, que não fosse ser importante. Então já anota o que eu tô falando. Cernunnos é o nome dele, ou Montagnac talvez seja o nome que ele apareça, vai anotando aí. Mas sabe uma coisa importante desse deus aí? Ele aparece também na Grécia. Existem algumas escrituras gregas em que aparece esse nome aí como um deus estrangeiro, como um deus das colheitas. Apesar da mitologia grega ter o seu próprio deus das colheitas, e esse é um dos poucos deuses que aparecem aí com o nome grego em um certo momento da história, porque que a gente encontra o nome dele na mitologia grega, né? Que significa o deus com os chifres. Então pode ser que ele tenha aparecido por lá também, por conta das suas habilidades especiais de portais. E também ele é muito atribuído à bruxaria, à magia também, nas mitologias, na mitologia Wicca, nessa parada mais mística de magia. Então ele é o deus perfeito para estar lá. Mas ele na mitologia celta, o cerne dele, a origem dele é essa daí. Ele é o deus da natureza, mas também ele é a ponte entre os mortos e os vivos. E também os deuses portais. Então, provavelmente ele está lá sem estar morto. Mas eu quero saber o que você acha disso. Você acha que o Cernunnos, este deus aí que a gente acabou de descobrir, é ele mesmo? É algum outro deus? É um deus maia, como a galera falou? É algum outro deus de alguma outra cultura? Eu acho que não. Eu chuto que pelo design dele, pela coloração, pelo estilo de design, sendo muito próximo a um Mimir quando estava preso lá na árvore, por ter tatuagem no rosto, pelo corpo, ele mostra muito mais o design do Mimir, que estava sem camisa. Ele é um deus que tem poucas armaduras, que parece um deus mais realmente ligado à natureza, assim como o Mimir. Eu acho que realmente ele é mais um elemento da mitologia celta que está em God of War, e ele é perfeito para tudo que a gente vem conversando, já que eu suspeito que eles vão transformar a Fei na deusa Morrigan, a deusa da guerra, que é a deusa fantasma. Vai ser ela, por isso que assista um vídeo para você entender. Por isso que o nome do jogo é God of War Lawfare. Por conta que, por que agora fora e tem Lawfare? Porque ela vai ser uma deusa de guerra. Ela vai ser uma deusa da guerra. Assiste o vídeo lá que eu expliquei tudo certinho. Vocês vão achar muito bacana. É uma teoria? São teorias? Claro que são. É baseado no que a gente está vendo aí. Baseado na história, baseado na mitologia. E tudo que coloca God of War dentro desse período aí de 1000 a 500 a.C. É tudo que a gente está usando aí como base. O Sekhmet e a Bag-T também tem história, porque eles estão mortos.
tudo tem história. Assiste o vídeo lá que vocês vão entender. Coloca nos comentários se vocês acham que eu tô errado e que eu tô maluco. Não se esqueçam, todos os dias 10 horas tem live aqui no canal. 2 vezes por semana a gente faz live teorizando ao vivo, que depois se transformam nos vídeos aqui no canal, para dizer que eu não tô copiando teoria de ninguém. A gente teoriza ao vivo e ainda depois faz um react das teorias que tem aí pelo YouTube e acaba fazendo aí nosso sommelier de teorias da semana, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de assistir os vídeos anteriores e comentar se você acha que eu acertei na mosca. E se você começar, como eu falei, agora vai começar a aparecer vídeo falando do Cernunnos aí, ó, muito no YouTube, porque a gente, como eu sempre digo, a gente contribui com a comunidade de God of War e acaba trazendo assunto e pauta para todos os outros canais, inclusive canais gigantescos, beleza? É isso aí então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.